quinta mensagem, onde estamos abordando um tema em comum, que é perdão, compaixão. E eu tenho gostado muito de fazer esse tipo de mensagem, que é direcionada com temas, e espero que essa mensagem de hoje possa estar nos ajudando a estar exercitando cada vez mais em nossas vidas o perdão e a compaixão. Já que, como vimos, ela se faz, nas mensagens anteriores, ela se faz tão presente e tão necessária na nossa vida, principalmente de nós que aceitamos esse sacrifício de Cristo para as nossas vidas. Então, para começarmos, eu queria colocar o significado de perdão. Então, eu separei aqui o que é o perdão. De acordo com o dicionário, o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento sobre determinada pessoa. E eu posso afirmar que esse assunto, perdão, ele faz parte da vida de todos que estão aqui hoje. Cedo ou tarde, nós machucamos alguém, ou somos machucados. Nós decepcionamos alguém, ou nós decepcionamos alguém, ou somos decepcionados, né? Eu falei duas vezes a mesma coisa. A questão não é se, mas quando vamos precisar estar exercendo o perdão em nossas vidas. Obviamente também que existem questões mais graves que outras, conflitos mais gritantes do que outros, mas nenhum de nós passará livre de ter um determinado momento ter que perdoar uma outra pessoa, ou ser perdoado. Sempre quando eu era mais novo, e até recentemente também, quando alguém começava a falar sobre perdão, sempre surge aquele questionamento que fazem. Ah, mas é mais fácil pedir perdão ou é mais fácil pedir perdão ou liberar o perdão? É mais fácil perdoar ou pedir perdão? Era essa para tentar achar. É mais fácil perdoar ou pedir perdão? E claro que essa resposta é muito pessoal, porque cada um sabe das dificuldades e limitações que tem. Mas e as duas também têm as suas dificuldades, porque perdoar exige de nós uma certa bondade em abrirmos mão da nossa razão e para apagar as dívidas de alguém que nos fez algum mal. Mas também pedir perdão exige de nós uma certa humildade de reconhecermos nosso erro, de queremos novamente ter harmonia com alguém, com uma pessoa. Então, ambas têm as suas dificuldades. E o tema que eu trouxe para nós, qual foi direcionado para mim, o objetivo do perdão é aproximar a pessoa de Deus. E meditando nesse tema e nessa pergunta sobre o que é mais fácil, perdoar ou ser perdoado, foi porque eu preparei essa mensagem para nós. Então, o primeiro ponto é que perdoar nos aproxima de Deus. Se você quiser abrir em Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, capítulo 17, versículo 3 e 4, vai dizer assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Como nós vimos, não sei se você vai se lembrar, eu espero que você se lembre, nas primeiras mensagens que ouvimos aqui, o Tiesco trouxe para a gente a passagem lá de Mateus 28 e 21, que fala que devemos perdoar até 70 vezes 7. E aqui vimos que agora Jesus fala algo parecido, que não devemos perdoar 70 vezes 7, mas até 7 vezes no dia. Mas em ambos os lugares, a mensagem é a mesma, que o perdão deve ser ilimitado. Em ambas as mensagens, o perdão deve ser ilimitado. Acredito que deve haver alguém em sua vida que já te fez tão mal, ou te causou tão mal, que você já chegou a declarar que odeia essa pessoa. Nossa, eu odeio essa pessoa.
Eu tenho um ódio dessa pessoa. Se ela aparecer aqui, eu tenho que controlar para me dar um soco na cara dela. Talvez, claro, seu ódio não tenha ido tão longe assim, mas o meu já foi. E é engraçado que quando somos nós os ofendidos, quando alguém nos ofende, e essa pessoa vem até nós para pedir esse perdão, parece que não é suficiente. Como assim? Você está maluco? Você quer pedir perdão? Você acha que eu vou esquecer o que você fez? Pensa bem no que você fez para mim. Você acha que um simples pedido de perdão vai apagar tudo o que você fez? Fora o tempo, né? Que eu fico remoendo. Pô, esse cara tá maluco, achando que só pedir perdão, eu vou perdoar. Simples assim, tão fácil, né? Só veio aqui pedir o perdão e tudo que ele fez. E o mal que ele me causou? Como é que fica? Talvez eu ainda não saiba perdoar da maneira correta. Mas uma coisa é certa. Perdoar é uma atitude que pode tirar o peso das nossas costas. Quando perdoamos, estamos superando o passado e dando uma nova perspectiva ao próximo e também a nós mesmos. Perdoar muitas vezes perdoar nem sempre é o caminho mais fácil, mas sempre será o melhor caminho. Se o objetivo do perdão é aproximar a pessoa de Deus, então perdoar os nossos irmãos nos aproxima de Deus. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com os irmãos. Como vamos ter comunhão se semeamos em nosso coração ódio, raiva, separação, rancor? Se é isso que semeamos quando estamos ofendidos, o que iremos colher? Dor, sofrimento, desânimo em estar com a igreja, perder a vontade de estar em comunhão. Então, perceba que é legítimo você se sentir ofendido, magoado por algo que alguém fez a você. Mas não liberar o perdão só vai te levar para longe daquele que tem te perdoado ilimitadamente, infinitamente, incondicionavelmente. Se você é o tipo de pessoa que diz, não, comigo não pode errar, comigo não tem segunda chance, cuidado que comigo não tem segunda chance, porque se você pisar na bola, sai da minha vida. Se você é esse tipo de pessoa, você dá prova que não houve conversão em sua vida. Porque o perdão deve estar no DNA de quem confessa a Cristo como Senhor, já que todos nós somos frutos de perdão. Você já conhece essa história, essa parábola, mas eu quero te mostrar ela por uma perspectiva de como deveria ser a nossa atitude com aqueles que nos feriram. Então, por favor, abre em Lucas 15, você já está em Lucas, vai ao capítulo 15, por favor. Vamos ver a parábola do filho pródigo. Versículo 11. Vai dizer assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e mataremos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Só até aí vai interessar para a gente por enquanto. Mas veja a atitude desse pai amoroso, quando ele viu o filho indo ao encontro dele. Ele não precisou nem de um pedido de desculpa formal. O filho nem chegou a pedir desculpas ainda, e o pai já tinha corrido até ele, o beijou, o abraçou, feliz porque o filho tinha voltado. E quando o filho pediu perdão, parece que nem precisava ter pedido, porque o pai já sabia que ele estava arrependido. E veja que o pai não deu um sermão nele quando ele pediu perdão, não o repreendeu, não falou, olha, eu vou perdoar, mas eu preciso de um tempo para a gente se resolver, eu não quero ficar muito perto assim, eu estou magoado, ou, eu vou desculpar, mas eu quero
que você prove esse perdão, que você faça jus a isso. Então você vai trabalhar como um dos meus servos, sim, não vai receber até você pagar a minha herança. Veja que não foi esse atitude do pai. Houve grande festa, houve grande alegria quando o filho voltou. Claro que aqui é retratado como Cristo nos recebe de volta, quando voltamos do pecado para Ele, mas se o nosso objetivo é estarmos cada vez mais parecidos com Cristo, então talvez possamos estar aprendendo com Ele como perdoar, como deve ser a nossa atitude quando aquele que nos magoou vem nos perdoar. É festa, porque está havendo uma reconciliação. Nós somos irmãos, nós devemos nos unir. Se não librarmos o perdão, também nós não seremos perdoados. Se nós não perdoamos, estamos declarando para Deus que nos trate da mesma maneira que estamos tratando a quem nós não estamos perdoando. Se não perdoarmos, sabe o que vai acontecer? Nós iremos adoecer, emocionalmente e fisicamente. Uma curiosidade que eu anotei aqui é que a ONS, a Organização Nacional de Saúde, ela diz que grande parte das pessoas que passam por hospitais são vítimas de doenças chamadas psicossomáticas. Problemas não resolvidos, problemas não tratados, que vão atormentando, adoecendo, não só a mente e as emoções, mas também o nosso corpo. Eu estava conversando com a minha esposa e ela disse que até pode gerar câncer isso. Esse fato de que você, de tanto ressentimento guardado. E essas doenças não têm cura, não tem cirurgia que resolva, a não ser que você esteja disposto a espremer todo aquele pus, e espremer espremer esse pus, essa ferida, para que haja cura para o seu corpo. Em Colossenses 3,13, se você quiser abrir lá. Colossenses 3,13 vai dizer: zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Então, quando observamos a parábola que lemos de Lucas, e quando lemos essa passagem e tantas outras sobre perdão, só me vem uma coisa à minha cabeça. Eu tenho muito que aprender com Jesus. Que coração bom, que atitude maravilhosa. O perdão está totalmente ligado ao amor. E que amor? Amar até mesmo quando a pessoa não merece. Amar até mesmo quando a pessoa nos machucou. Algo fácil? Não. Necessário? Sim. Porque se o objetivo do perdão é aproximar a pessoa de Deus, então perdoar nos aproxima de Deus. E agora, mudando de lado, e quando somos nós que devemos pedir perdão? Dá até uma ansiazinha de pensar nisso. Eu tenho muita dificuldade em pedir perdão. Talvez esse seja um dos meus maiores pontos fracos. Eu, às vezes, falo demais e falo o que não devo. E provavelmente já machuquei muitas pessoas pela forma que eu falei. Pedir perdão nem sempre é de imediato. Nós, muitas vezes, precisamos de um tempo para refletir, para entender o que falamos, porque pode ser que muitas vezes nem nós percebemos que magoamos alguém. Muitas vezes eu precisei de algumas pessoas me falarem: olha, você falou assim com fulano. É melhor você pedir desculpas porque você foi um pouco grosseiro. Ou você falou de alguma maneira que pode ter magoado ela. E eu ficava: será? Mas é importante não deixarmos que esses deslizes deixe com que o diabo nos separe. O diabo aproveita todas essas brechas para nos separar da comunhão. Se o objetivo do perdão é aproximar a pessoa de Deus, então pedir perdão aos nossos irmãos nos aproxima de Deus. Como eu comentei, pedir perdão é um dos meus pontos fracos. Eu anotei aqui uma série de desculpas que eu já dei e que também já ouvi para não pedir desculpas. Desculpas para não pedir desculpas. E eu também as respondi aqui
para que, se você também já se deparou com alguma delas, você possa anulá-las da sua vida, porque agora elas vão ter respostas. Por exemplo, eu não vou pedir perdão porque ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Errar é humano. Sim, mas justamente por errar ser humano, é que você tem que pedir desculpas. Ah, mas o irmão é muito sensível, não foi nada demais. Grandes problemas são gerados através de pequenos conflitos não resolvidos. Ah, mas fazem tantos anos. O irmão nem deve mais se lembrar do que eu fiz para ele. O tempo não cura memórias amargas. Mesmo que talvez o que você fez não machuque a pessoa, é importante que você vá lá pedir perdão para que não haja problema entre vocês futuramente. Para que não haja memórias ruins ainda sobre você. Ah, mas ele estava mais errado do que eu. Mas não estamos tratando de outra pessoa, estamos tratando de mim ou de você que está nessa situação. Tome iniciativa, peça perdão. Eu não vou pedir perdão porque a pessoa não vai entender. Claro que vai. Se você for humilde, se você estiver com um coração bom, um coração sincero, ela vai entender sim. Eu não vou pedir desculpas porque envolve um pouco de dinheiro e eu estou meio quebrado agora. Mas nem que a gente parcele essa dívida em 20 vezes. Nem que a gente resolva com o nosso irmão, eu estou quebrado, mas eu vou pagar para você assim que eu puder. Resolva o seu problema. Resolva os seus conflitos. Peça perdão. Melhor encarar o desconforto do conflito do que o conforto da omissão. Melhor o desconforto do conflito do que uma amizade perdida. Do que uma acusação real de alguém contra você. Não dê desculpas, porque não há desculpas justificáveis. Se o objetivo do perdão é aproximar a pessoa de Deus, então pedir perdão aos nossos irmãos nos aproxima de Deus. E agora, no terceiro ponto que eu quero abordar aqui, é que pedir perdão a Deus nos reconcilia com Deus. Como sabemos, quando pecamos contra Deus, não temos mais comunhão com Ele. Mas quando nós nos arrependemos e voltamos a Deus e pedimos perdão, nós somos perdoados, somos restabelecidos ao seu reino. Porque o sangue de Cristo na cruz nos limpa de todo pecado. Talvez o perdão a Deus seja a tarefa mais difícil que temos. Porque nós pecamos tanto, mas tanto, mas tanto. Todos os dias, todas as semanas, incansavelmente nós pecamos. E pecamos tanto que às vezes nem sentimos vontade mais de orar a Deus, pedir perdão por vergonha do que fazemos, do que estamos fazendo. E cuidado com esse sentimento de vergonha. Porque apesar de ser um bom sinal que você está com vergonha, que você ainda se preocupa em fazer o bem, e que você não queria ter feito mal, mas fez, esse sentimento também pode te levar a um postergamento em pedir perdão, no seu arrependimento. Gerando assim uma bola de neve de pecados, que te sufoca e te leva para cada vez mais longe de Deus. Apesar disso acontecer com certa frequência com pessoas ao nosso redor, a boa notícia que temos é que o perdão de Deus, esse sim, é ilimitado a todos nós. É sem fim esse perdão. Abra, por favor, em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós estamos estudando agora no EBC, a carta de João, e ela é muito interessante. E essa passagem me chama muita atenção. E ela diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Deus está pronto para te perdoar, seja lá do que você tenha feito. Apenas volte para casa, assim como o filho pródigo voltou, e você verá que terá grande festa, porque um filho que estava perdido se arrependeu, encontrou o caminho de volta para casa. Se o objetivo do perdão é nos aproximar de Deus, então pedir perdão a Deus nos reconcilia com Ele. Em 1 João 9, você já conhece a passagem, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, concluindo o assunto,
Vimos aqui que perdoar aqueles que nos causaram mal nos aproxima de Deus, já que desta maneira estaremos exercendo a mesma misericórdia que Deus tem conosco. E a nossa luta diária, então, é para que possamos estar perdoando incansavelmente, assim como Cristo nos perdoa, sem limitações, perdoando de todo o coração, apagando completamente a dívida da pessoa conosco, da mesma forma que Cristo fez conosco. Vimos também que pedir perdão aos nossos irmãos nos aproxima de Deus, já que desta maneira estaremos exercendo a mesma... Opa, li a parte errada. Mesmo que tenha sido sem intenção de machucar, e é importante pedirmos perdão para que não haja conflitos, nem divisões, ou por algo que possa ser resolvido com um simples perdão. A nossa luta, então, é sermos humildes, reconhecer o nosso erro e parar de dar desculpas, tomar a iniciativa e se resolver com o nosso irmão. Um novo recomeço com o irmão. E por último, e não menos importante, falamos hoje sobre como pedir perdão a Deus nos reconcilia com Ele novamente. Como sabemos, quando pecamos, não estamos mais em comunhão com Deus, porque Deus não se mistura com trevas. Então, cabe a nós estarmos confessando, nos arrependendo e pedindo perdão, certos que na esperança que temos, Ele irá nos perdoar e nos reconectar com a comunhão com a sua igreja. O desafio, então, é não postergar, identificar o pecado e se reconectar a Deus, para não estarmos nos afogando em pecados e estarmos cada vez mais distantes de Deus. O perdão não é algo fácil. Não é fácil perdoar, nem pedir perdão aos nossos irmãos, nem pedir perdão a Deus. Mas o perdão é fundamental para o convívio, seja lá de quantas pessoas estiverem com você. É certo que hora ou outra estaremos de frente com algumas dessas situações. Minha oração é para que eu possa estar agindo da melhor maneira possível, quando for para perdoar, ou pedir perdão a Deus. Todos nós somos frutos do perdão. E é o perdão que nos dá força para continuarmos essa caminhada com Deus. Então, contamos com a misericórdia de Deus, para que possamos um dia estar com Ele, face a face. Aí sim, quando chegarmos esse dia, não precisaremos mais de perdão, porque não haverá mais pecado em nós. Então, espero que, enquanto esse dia não chegue, eu e você possamos continuar exercendo esse perdão em nossas vidas. Então, vamos orar e vamos para as nossas casas e pense nisso, que o objetivo do perdão é aproximar a pessoa de Deus. Oremos.